Miguel girou a chave na fechadura, sentindo o peso simbólico daquele gesto. O cheiro de tinta fresca o recebeu como um abraço, uma promessa de novos começos e possibilidades. O apartamento era pequeno, aconchegante, banhado pela luz dourada do fim de tarde. Tão familiar aos fins de tarde cariocas, trazendo uma sensação de nostalgia. As paredes, ainda nuas, aguardavam ansiosas pelas histórias que ele escreveria ali, pelas memórias que ele criaria. Era um recomeço, uma fuga de um passado que ele preferia esquecer. Ele estava sozinho. Ou pelo menos era o que ele pensava, enquanto a solidão ecoava nas paredes vazias. Uma vibração estranha pairava no ar, uma energia palpável que ele não conseguia definir, como se o apartamento tivesse uma vida própria. Uma sensação de ser observado, como se olhos invisíveis acompanhassem cada um de seus movimentos, o deixando inquieto. Miguel tentou ignorar. Era só o nervosismo do novo, disse a si mesmo, tentando se convencer. Era como se mudar para um novo bairro, para uma nova vida, e sentir o peso dos olhares curiosos dos vizinhos, que pareciam saber mais do que ele. Os dias se esvaíam em semanas. A solidão, antes reconfortante, começou a se transformar em um aperto no peito, sufocante como o calor úmido do verão carioca. Miguel se sentia observado, perseguido por uma presença invisível. Os sussurros começaram durante a noite. Vozes baixas, ininteligíveis, que pareciam emanar das paredes, como as histórias de assombração que as avós contavam. Ele se contorcia na cama, o suor frio escorrendo por sua testa, enquanto as vozes sussurrantes pareciam debochar de seu medo. A sanidade de Miguel começava a se esvair como a água que escapa por entre os dedos. O espelho antigo no corredor era particularmente perturbador, como se guardasse segredos de tempos passados. Um espelho oval, com moldura de madeira escura, que parecia absorver a luz do ambiente, criando uma atmosfera quase sobrenatural. Lembrando os casarões antigos do centro do Rio, onde histórias de fantasmas e mistérios eram comuns. Miguel se pegou diversas vezes encarando seu próprio reflexo, como se procurasse algo além da superfície. Seus olhos pareciam refletir um medo profundo, um medo que ele não conseguia explicar, mas que sentia intensamente. E o reflexo parecia observá-lo de volta, como se tivesse vida própria. Uma noite, Miguel jurou ter visto uma sombra se mover atrás dele no espelho, uma presença inquietante, uma figura alta e esguia, com dedos longos e afiados como garras, que parecia sair de um pesadelo. Ele se virou bruscamente, mas não havia nada lá, apenas a escuridão do quarto, apenas o silêncio e a sensação de que não estava sozinho, uma presença invisível que o observava. A entidade se alimentava de seus medos, como o boitatá se alimentava da luz dos vagalumes. Inseguranças e traumas do passado ressurgiam com a força de um furacão, torturando seus pensamentos. A culpa pela perda de seus pais, o fracasso em seu último relacionamento, a frustração com sua carreira, tudo amplificado, distorcido pela presença maligna. Uma noite, ele sentiu algo tocar seu ombro. Virou-se lentamente, o coração quase saltando pela boca. Não havia ninguém, mas ele podia sentir o frio daquela mão em sua pele como uma marca de gelo, uma lembrança gélida da presença maligna que o assombrava. Aprisionado em medo. A sanidade de Miguel se esvaía a cada dia como a esperança de um torcedor do Fluminense em um clássico contra o Flamengo. Ele mal comia, mal dormia, atormentado pelas vozes, pelas sombras, pela constante sensação de estar sendo observado. O apartamento, antes um refúgio, se tornou sua prisão. Ele tentou buscar ajuda, mas quem acreditaria nele? Quem acreditaria que ele estava sendo atormentado por uma entidade maligna em seu apartamento?
Ele era visto como um louco, um pária. A cada dia que passava, Miguel se sentia mais fraco, mais vulnerável. A entidade o estava destruindo lentamente, alimentando-se de seu terror. Reflexos de terror. Os sussurros se intensificavam a cada noite, cruéis como a bateria da mangueira no carnaval. Agora, as vozes sussurravam seu nome, repetidamente, como um mantra macabro. Miguel se escondia debaixo dos cobertores, as mãos cobrindo os ouvidos, mas os sussurros penetravam em sua mente, ecoando em seu crânio. Ele não suportava mais olhar para o espelho. Seu reflexo estava diferente. Seus olhos estavam vazios, sem vida. Um sorriso cruel se abria em seus lábios, como se a entidade estivesse se apossando de sua própria imagem. O espelho começou a apresentar rachaduras, como se não suportasse o peso da presença maligna que ele refletia. A dança das sombras. Objetos se moviam sozinhos. Portas batiam. Luzes piscavam. O apartamento se contorcia ao redor de Miguel, como se estivesse vivo, pulsando em sincronia com a entidade. As sombras dançavam pelas paredes, assumindo formas grotescas e ameaçadoras, como monstros saídos do folclore brasileiro. Miguel estava perdendo a batalha. Ele se sentia fraco, drenado. A entidade havia se tornado poderosa demais, se alimentando de seu medo, de sua angústia. Ele estava preso em um pesadelo, sem escapatória. Em um momento de lucidez, em meio ao caos que sua mente se tornara, Miguel encontrou uma caixa antiga escondida no fundo do armário. Dentro, fotos, cartas e documentos. Eram as coisas de antigos moradores. Ele reconheceu o rosto de uma mulher em uma das fotos. Era a mulher que ele via em seus sonhos, a mulher que sussurrava seu nome, a mulher que o observava através do espelho. Nas cartas, a história de uma tragédia. A mulher, vítima de um amor obsessivo, havia sido assassinada naquele apartamento. A entidade era ela. A revelação o atingiu como um raio. A entidade não era um fantasma aleatório. Ela estava conectada a ele, atraída por seus medos, por suas inseguranças, que espelhavam a sua própria dor. Ela se alimentava de sua energia, de sua alma. Mas por quê? O que ela queria? Os sussurros se intensificaram, mas agora ele os entendia. A entidade estava em sofrimento, presa naquele lugar por causa de um amor doentio, incapaz de partir. Ela queria se libertar, e Miguel era a chave. Miguel se viu diante de uma escolha: fugir, se salvar e deixá-la presa àquele sofrimento eterno, ou ajudá-la a se libertar, mesmo que isso lhe custasse a própria alma. O medo ainda o corroía, mas agora havia algo mais: compaixão. Miguel a encarou. Seus olhos não mais refletiam terror, mas uma triste aceitação. Ele estendeu a mão para a figura translúcida. Um ato de empatia, de compaixão. Um ato de loucura? A escuridão o envolveu como um manto pesado e sufocante. Miguel sentiu seu corpo ser tomado por uma energia poderosa, avassaladora, que parecia drenar sua própria essência. Ouviu-se um grito agonizante, desgarrador, que ecoou pelo apartamento, tão intenso que os vizinhos juraram ter ouvido. E então, silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Quando a polícia arrombou a porta, encontrou o apartamento vazio, sem sinal de luta ou presença humana. Apenas o espelho antigo, agora em 1000 pedaços no chão, refletindo fragmentos de uma realidade distorcida, e um diário aberto, com um último recado: finalmente livres. Palavras que deixavam mais perguntas do que respostas. A pergunta que ecoava nos corredores vazios do prédio era: quem se libertou? Quem realmente encontrou a liberdade? Miguel, da entidade e de seus medos, finalmente livre de suas correntes invisíveis, ou a entidade,
usando Miguel como portal para o mundo, escapando para uma nova realidade. A resposta, perdida nas sombras, permanecia um mistério, envolta em escuridão e incerteza, tão profundo e insondável quanto a floresta amazônica, onde segredos antigos ainda esperam para ser descobertos.